Caríssimos irmãos e irmãs, está chegando esse grande dia de celebrarmos a vitória sobre o pecado, a morte e sobre o mal, sobre o diabo. Estou falando sim da Páscoa. Será que sabemos o verdadeiro significado e sentido da Páscoa? Para isso precisamos olhar lá atrás, no Antigo Testamento. Precisamos ver que os primeiros a celebrarem a Páscoa foram judeus. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos a narrativa mostrando que o povo de Deus, por meio de Moisés, foram libertados da escravidão do Egito. E para isso, eles precisavam sacrificar um cordeiro. E com o sangue desse cordeiro eram ungidos os umbrais das portas. E com isso eles foram libertados de um anjo exterminador devido ao coração endurecido do faraó, que se negou a libertar o povo. Então, a mandato de Deus, Deus pede para que Moisés diga às famílias para que sacrifiquem um cordeiro e que com esse sangue ungido às portas, o anjo da morte, o anjo exterminador, iria saltar naquela casa e livraria aquela família da morte. Daí que surgiu a expressão, a palavra Páscoa, que pechar em hebraico significa saltar, passar por cima, livrar aquela casa, aquela família. E depois, anos depois, nós vemos aí no Novo Testamento, na Bíblia, que o Pai envia o próprio Jesus. Nós sabemos que Deus, Pai, ama a humanidade, mas por causa da dureza do coração do homem, se fechou lá no paraíso em Adão e Eva para este Deus, negando estar na presença de Deus, e foram expulsos do paraíso e trouxe a condenação e a morte. E para que o homem pudesse se livrar da condenação e da morte, do seu pecado, da sua negação, do seu distanciamento de Deus, o que precisaria para que também fosse libertos desta situação da morte? Era preciso também um cordeiro, como diz no Êxodo 12, que fosse livre um cordeiro puro, sem mancha, e que não tivesse nenhum osso quebrado. Assim acontece, o Pai envia o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, para pagar essa dívida. Para nós seria algo impensável, a humanidade não poderia pagar essa dívida, é muito alta. Então Deus envia o próprio Filho para oferta, para sacrifício, para livrar a humanidade desta dívida, desta condenação eterna. Desde Adão até o evento Jesus Cristo, nenhum homem mais ressuscitou, porque a própria palavra diz que o primeiro a ressuscitar dentre os mortos foi Jesus Cristo. Então, desde Adão até antes de Jesus, aí foi imputado então a morte eterna. E graças a Jesus, que o seu sacrifício libertador liberta cada homem do seu túmulo. Nós acreditamos assim também, como João Batista, ao ver Jesus, depois que saiu do batismo, ele gritou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus verdadeiramente é nossa Páscoa, verdadeiramente é nosso Salvador da nossa condenação eterna. Por isso que nós cristãos nos reunimos todos os anos para celebrar esta grande Páscoa. E você também é convidado a participar desta festa, desta alegria, onde os cristãos se reúnem para dar graças e render graças ao Senhor. Por isso só se celebra quem realmente encontra o verdadeiro sentido da Páscoa.